Cristo o tempo todo confronta para gerar em nós a mudança, para que você seja o quê? Diferente e não igual. E como é que você vai ser diferente? Vivendo o que Cristo quer que você viva. Então, ame quem te odeia, queira bem quem quer o seu mal, fale bem de quem fala mal de você. Quando você fala mal de quem fala mal de você, você está sendo igual ao pecador, porque o pecador faz assim. Não, Jesus está dizendo, olha, sabe o que você faz? Ei, eu sou a sabedoria. Sabia que eu sou a sabedoria? É isso que é o movimento com Jesus, é isso. Eu não tenho sabedoria, eu sou a sabedoria. Cristo é a sabedoria. Então vem cá, ouve a voz da sabedoria que eu estou te ensinando aqui na Escritura. É como se Jesus falasse isso para você. Falaram mal de você? Fala bem de quem falou mal de você. Vai ser osso. Não vai ser osso não. Fala bem de quem vai falar mal, de quem falou mal de você. Porque aquela pessoa que trouxe a fofoca, se ela for um pouquinho só honesta, que já é desonesta de trazer a fofoca, mas se for só um pouquinho melhor, ela vai pelo menos retratar de que você falou bem daquela pessoa. Aí a pessoa que falou mal de você vai pensar assim, poxa, é mesmo, hein? Fulano falou bem de mim? Falou e fala, é mesmo? Falou bem de você. Aí sabe o que você faz? Você começa a quebrar, destruir aquela má impressão que a pessoa tem contra você. Gente, eu vivo isso há muitos anos na minha vida. Isso funciona. Isso aqui funciona. Fala bem de quem fala mal de você, e você vai ter uma grande mudança. Aquilo que você quer que seja feito a você, faça primeiro para os outros. Mateus 7:12 tem um jeitinho que eu acho mais legal. Diz assim: tudo que você quer que seja feito a você, faça primeiramente para os outros. Aqui Jesus estava dizendo, vamos quebrar esse egoísmo. Vamos quebrar esse egoísmo. Vocês acham que tudo é para vocês? Tem que ser tudo para vocês. Você é tão egocêntrico, tão egoísta, que tem que ser o filme que você quer assistir, tem que ser na hora que você quer ir, tem que ser o programa que você quer fazer, tem que ser a brincadeira que você quer brincar, tem que ser o que você quer assistir. O controle da televisão tem que ficar na sua mão. Tudo tem que ser por você, para você e por causa de você. Por causa da queda do homem, o ser humano se tornou egoísta e egocêntrico. Egoísta, tudo é para mim. Egocêntrico, eu estou no centro. Tudo é por causa de mim. Nós temos o triste hábito de querer que seja tudo para nós primeiro. E aqui Jesus está falando, faz de contrário. Tem que ser tudo do seu jeito. Pastor, eu não estou entendendo, dá para ir mais devagar? Dá. Quer ser perdoado? Perdoe primeiro. Quer ser amado? Ame primeiro. Quer ser compreendido? Compreende as pessoas. Todos nós temos uma necessidade enorme de ser compreendidos. Todos nós. Isso faz parte da natureza humana. Temos uma necessidade de sermos compreendidos. E muitas coisas nós não contamos e não confessamos, porque temos medo de que as pessoas não nos compreendam. Mas se você quer ser compreendido, compreenda as pessoas. Jesus Cristo ensinou e disse o seguinte: quando você for numa festa, não sente nos primeiros lugares, para não vir uma pessoa mais importante que você e chegar o dono da festa e falar: ei, por gentileza, você sentou num lugar que é um lugar de honra para esse meu amiguinho aqui, dá para o senhor se retirar? E todo mundo está vendo porque você sentou bem na frente. Não, sabe o que você faz? Jesus falou: chegue lá, deixe que o dono da festa diga: ei, você tem que ser honrado, senta aqui comigo, é aqui na frente que eu quero você. Jesus ensinando, faz primeiro para os outros. Fulano não faz favor nenhum para mim. Enche a pessoa de gentilezas, enche a pessoa de favor. Isso é para qualquer coisa da vida, é para qualquer momento da vida. Isso é para a área familiar, é para a área de vizinhos, é para a área de amigos, é para a área dos irmãos da igreja. Faz primeiro para os outros. O que você quer que seja feito a você, faça primeiro para os outros. E assim você vai ter uma chance de quebrar o teu egoísmo, vai ter uma chance de quebrar o seu egocentrismo. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Solta e vão te soltar. Agora, eu parei no 37. Agora, olha isso aqui, gente. Fala sério. Você já viu aquela expressão? Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Você já viu pregar isso aqui para a palavra de dízimo e oferta? Já viu, né? É muito comum as pessoas pregar: olha, você vai dar e Deus vai te devolver, boa medida, recalcada, você vai dar R$100, Deus vai te dar 300, 400, porque é recalcado. Não, pode até falar isso, mas o contexto não é esse. O contexto está no verso 38, é continuação do não julgueis para não ser julgado. É continuação, a ideia é a mesma. Solte e vos será solto. Aí entra o verso 38. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Ou seja, julgou? Vão te julgar, vão te sacudir, vão te balançar, vão te ajustar, vão colocar mais e vão colocar até transbordar. Pode até falar que é para dízimo e oferta. Se vira. Você entendeu que é uma revelação? Se vira. Mas o contexto não é esse. O contexto é: não julga não, porque vão te julgar e vão acrescentar, vão falar que você é mais do que você era, vai transbordar essa porcaria e vai ficar feio o bagulho pro teu lado. Era isso que Jesus estava dizendo. Meu irmão, nós temos uma natureza caída na nossa alma. O homem caiu, o nosso espírito nasceu de novo, mas a nossa alma é transformada dia a dia. Nós não sabemos julgar. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência a ser partidarista. Nós temos a tendência a ser partidarista. Como é que nós cristãos vamos conseguir julgar alguma coisa com um pouquinho de justiça, se nós vamos favorecer pessoas que nós amamos, se nós vamos favorecer pessoas que nós gostamos, se nós vamos favorecer situações que nós acreditamos que tem que ser daquele jeito? Por isso que, conhecedor dessas verdades, Jesus estava dizendo: não julgue, porque você vai ser julgado. Você não tem condições de julgar. Pastor, mas o senhor falou que pastor... Irmão, pastor tem que julgar algumas coisas. Isso é bíblico. Você vê Paulo falando para os líderes de Corinto julgar umas situações, ele falando que ele já decidiu, tinha que ser daquele jeito. Só que eu vou te falar uma coisa diante de Deus. Irmão, como pastor eu digo para você, esse negócio de ter que levantar juízo é difícil. É muito difícil. Porque a verdade de um tem a verdade do outro, aí entra a verdade de Cristo. Você não pode tomar uma decisão sem ouvir a versão do outro, para você não ser imparcial. E você tem que friamente analisar todos os casos. Você não pode analisar de sangue quente, senão você entra numa carne violenta e apronta. Você tem que analisar tudo friamente. E eu vou dizer uma coisa para você: se eu pudesse não ter que julgar nada e ninguém, eu preferiria não julgar nada e ninguém. Agora, se eu que sou pastor penso assim, por que vocês pensam diferentes? Por que as pessoas que vai estar nos assistindo pelo YouTube pensam diferente? Romanos capítulo 15, Paulo disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14, na verdade. Quem és tu que julgas o servo alheio? Essa questão de julgar é tão delicada que, quando você conhece a história do rei Davi, o rei Davi tinha adulterado, o rei Davi tinha mandado matar o marido da mulher que ele adulterou com ela, cometeu 2 pecados graves, quietinho, ficou suave. Só que quando o profeta chega para ele e conta aquela história do homem que tinha só uma ovelha, e pegaram a única ovelha desse homem, o Davi levanta juízo e diz: esse camarada que roubou a única ovelha do outro tem que morrer. O Davi julgava algo que ele estava também em pecado. Você vê como que as coisas são delicadas, gente? Você está entendendo por que a gente não pode ficar julgando as coisas? Vocês conseguem entender
por que Cristo fala tão profundamente? Sedes misericordiosos como é o vosso Pai que está no céu. Não julgueis e não sereis julgados. Não condene e não serás condenado. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Quer outra? Você tem um direito de acusar. A pessoa tem 2 vezes mais direito de se defender. Sabia que isso é justiça? Para que não haja injustiças. Agora o terceiro está aqui no livro de Romanos, capítulo 15. Isso aqui é forte, gente. O negócio é louco. Olha só isso aqui. Nós que somos fortes, temos que ter paciência. Ou outras versões diz, suportar os fracos. O contexto é o seguinte: no capítulo 14, o Paulo estava dizendo que tinha um grupo de irmãos em Roma, na igreja de Roma, que era o seguinte: eles se escandalizavam porque tinha alguns cristãos que eram livres em Cristo e eles comiam carne de porco. E você lembra que na lei de Moisés não podia comer carne de porco, mas Jesus falou que eu santifiquei, está santificado. Então tinha uns crentes que eles comiam carne de porco e comiam outras carnes. Tinha uns crentes que era contra. Oh, que horror, Deus me livre comer carne de porco, está amarrado. Jesus, Maria José, me ajuda. Que horrível comer carne de porco, você não é crente não, homem? E tinha outros que tomavam um cálicezinho de vinho de boa, socialmente. Não vai pirar na batatinha, os caras tomavam de boa. E aí começou a ter briga. Por quê? Porque os caras que bebiam vinho e comiam uma carnezinha ficava desprezando os outros irmãos que, por sua vez, escandalizava com aquele que comia e bebia. Por isso que o Paulo começa a organizar as coisas, e lá no capítulo 14, ele diz o seguinte: olha, você que está se escandalizando com o seu irmão, não julga o seu irmão, você está julgando ele. Está falando que ele não é crente só porque ele bebe socialmente um golezinho de vinho. Está falando que ele não é crente só porque ele come carne. E você que come e bebe na frente dele, para de ficar desprezando o seu irmão também, falar esse besta, esse idiota não quer comer, eu como. Então ele está falando, vamos arrumar essa bagunça aí, gente. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, no verso 21. Bom, 14, 21 de Romanos. Bom é não comer carne, nem beber vinho, se isso escandalizar seu irmão. Aí Paulo está falando, irmãos, vocês são fortes? Somos, graças a Deus. Tem uma vida de oração, gosto de ler a Bíblia. Comigo é assim, demônio apareceu, eu vou, eu fico louco, virado no giraia. Eu graças a Deus, eu tenho sido um crente bem com Deus. Pois é, irmão. Então, vai suave com aquele irmãozinho que é mais fraquinho, tadinho. Tadinho dele, vai suave com ele. Afinal de contas, você tem fé para comer carne? Ele não tem. Aí o Paulo está dizendo, nós que somos fortes. Aqui quando ele diz nós que somos fortes, ele está deixando claro, tem crente forte e tem crente fraco. E aqui nessa noite tem crente forte e tem crente fraco. Tem gente que vai estar me ouvindo pela internet que é forte e tem os que são fracos. Mas ele está falando, você que é forte, ó, a nossa verdade é o seguinte: eu estou indo bem, eu oro, me tranco no quarto, faço a minha oração, eu jejuo, eu sou louco, virado no giraia gospel. Eu não perco um culto, estou em todas as células, leio a Bíblia continuamente, oro bastante, ouço de 1 a 2 pregações por dia. Eu sou um crente forte. Aquele coitado ali, ixi, que crente fraquinho, só perturbado, coitado, que fraquinho, oh meu Deus, até quando eu vou tolerar esse crentinho? Até quando eu vou tolerar essa crentinha? Uma hora na igreja, uma hora está fora, uma hora na igreja, uma hora está fora. Oh meu Deus, essa é a nossa verdade. Mas a verdade de Deus, através do apóstolo Paulo, é: se você é forte, aleluia, glória a Deus, então tenha paciência com aqueles que são fracos. Tenha paciência com eles. Ei, eu tenho algumas verdades para falar para você. A primeira: os crentes fracos, eles nunca vão deixar de existir. Pastor, não fala assim. Nunca. Sempre vai existir. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vai ter crente fraco, sim. Não tem como evitar.
Vai ter na Universal, vai ter na Assembleia, vai ter na Batista, vai ter na Salvação em Glória, vai ter na Presbiteriana. Aonde tiver a igreja evangélica, vai ter crente fraco. Vai ter. Essa é uma verdade, não tem como evitar. A outra verdade: os que é forte ajuda a carregar os que são fracos. Pastor, como que é o crente fraco? O crente fraco está no contexto aqui, ó. Se escandaliza com qualquer coisa. Crente fraco é aquele que se escandaliza com qualquer coisa. Meu Deus do céu, aquele cantor evangélico estava cantando uma música secular, escandalizou. Meu Deus, eu fui na casa do pastor, ele estava de bermuda na casa dele. Pessoas que se escandalizam. Irmão, eu como líder de vocês vou falar uma coisa para você. Seja maduro espiritualmente. Não fica se escandalizando com qualquer coisa que você vê, não. Outra característica do crente fraco: ele tem facilidade de parar de ir na célula, tem facilidade de parar de ir no culto. Eu não digo porque está trabalhando, que está estudando, estou falando de tem facilidade. Ele pode ir, mas ele deixa de ir. Aí quando você vai conversar com ele, você vai conversar com ela, inventa um monte de desculpa para quê? Para tentar esconder unicamente a sua fraqueza. Porque é feio dizer, sabe qual é a verdade? É que eu sou fraco e eu desanimo por qualquer coisa. Sabe qual é a verdade? É que eu sou fraca e eu desanimo por qualquer coisa. E aí eu tenho que ficar inventando um monte de desculpa, porque eu acho feio assumir que eu sou fraco. Eu acho feio assumir que eu sou fraca. Mas eu tenho uma boa notícia: qualquer crente fraco pode se tornar um crente forte. Olha, vou dar um exemplo paralelo. Até os meus 12 anos de idade eu era super doente, mas bem doentinho mesmo. Eu lembro que eu passei vários tempos da minha parte de criança, eu passava no hospital. Soro, e pá. Eu era muito doentinho. Quando eu fui crescendo, eu fui descobrindo o que me deixava doente. Aí eu fui tratando, eu fui mudando a minha alimentação, eu fui tratando. Hoje a minha saúde, meu físico é bem diferente. Hoje é diferente. Quando você leva para o lado espiritual, é a mesma comparação. Às vezes você era aquele tipo de qualquer coisinha você parava de ir na igreja, qualquer coisinha você desanimava, qualquer coisinha você nem cumprimentava aquele irmão mais. Mas agora não. Agora nada te tira da presença de Deus. Agora aconteça o que acontecer, você não deixa de estar no culto, você não deixa de estar na célula, você gosta de ler a Bíblia. Quando você está em casa, você está com a televisão mais tempo desligada, ou quando está ligado, você está ouvindo uma boa pregação. Agora você não se escandaliza mais por qualquer coisa. Agora você cresceu espiritualmente por dentro. E eu termino essa mensagem falando o seguinte para vocês: mudar é preciso,